Imagina você ligar a TV daqui a alguns anos e perceber que o jeito de jogar mudou completamente, de novo. Não só um console novo, mas uma ideia totalmente diferente do que um PlayStation pode ser. Parece exagero? Pois é exatamente isso que os rumores mais recentes sobre o PlayStation 6 estão sugerindo, e quanto mais você olha para eles, mais começam a fazer sentido. Porque dessa vez não se trata só de gráficos melhores, mais potência ou carregamentos mais rápidos. O que está circulando nos bastidores aponta para algo muito maior. Algo que pode mudar a forma como você joga, onde você joga, e até o tipo de jogador que você se torna. Mas calma, porque o mais interessante ainda não é isso. Tudo começa com um rumor que, à primeira vista, parece estranho demais para ser verdade. A Sony não estaria preparando apenas um PlayStation 6, mas vários. E não estamos falando só de versões Slim ou Pro, como já vimos antes. A ideia seria lançar mais de um tipo de console ao mesmo tempo. Um modelo tradicional, aquele que você já conhece, potente, focado em performance máxima na TV. E junto dele, uma versão completamente diferente. Um PlayStation portátil. E é aqui que a coisa começa a ficar séria. Porque esse portátil não seria como o PSP ou o PS Vita. Não é um simples complemento. Não é um acessório. Os rumores indicam que ele seria um console completo, capaz de rodar jogos de verdade, localmente, sem depender só de internet ou streaming. Agora para e pensa nisso por um segundo. Um PlayStation de nova geração, que cabe na sua mão. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebeu. A Sony não estaria fazendo isso do nada. Existe um movimento muito claro acontecendo no mercado. Dispositivos como o Steam Deck e outros portáteis começaram a provar que existe uma demanda enorme por jogar títulos pesados em qualquer lugar. E não só isso, as pessoas querem continuar exatamente o mesmo jogo que estavam jogando em casa, sem interrupções. E aí, entra uma possibilidade que deixa tudo ainda mais interessante. Esse portátil poderia ser compatível com jogos de PS5, ou até com a biblioteca atual inteira. Sim, você ouviu certo. Imagina começar um jogo no console da sala, sair de casa e continuar exatamente do mesmo ponto no portátil. Sem adaptações. Sem versões diferentes. O mesmo jogo rodando ali na sua mão. Se isso for real, não é só um novo console, é uma mudança completa de ecossistema. E tem mais. Os rumores também falam sobre o tipo de hardware que estaria sendo usado. A Sony continuaria trabalhando com a AMD, como já faz há anos, mas agora com tecnologias ainda mais avançadas, pensadas especificamente para equilibrar desempenho e eficiência energética. Ou seja, potência suficiente para rodar jogos pesados, sem transformar o portátil em um forno. E isso levanta uma pergunta importante. Por que agora? A resposta pode estar na estratégia da Sony. Durante anos, o foco foi dominar o mercado de consoles tradicionais. E deu certo. Mas o cenário mudou. Hoje, você tem PC portátil, cloud gaming, mobile cada vez mais forte e uma nova geração de jogadores que não quer ficar presa a um único lugar para jogar. Então, ao invés de lutar contra essa tendência, a Sony pode estar abraçando ela e talvez até tentando liderar. Só que tem um detalhe que deixa tudo ainda mais curioso. Alguns vazamentos sugerem que esse portátil poderia, em certos cenários, entregar desempenho próximo ou até superior ao de consoles como o Xbox Series X. E isso é um absurdo, se você pensar bem. Porque estamos falando de algo portátil competindo com consoles de mesa. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Se a Sony conseguir entregar isso, ela não estaria só entrando no mercado de portáteis. Ela estaria redefinindo ele. Agora junta tudo isso. Um console principal, extremamente poderoso. Um portátil capaz de rodar jogos nativos. Possível compatibilidade com jogos já existentes. Integração entre os dispositivos. E uma estratégia clara de expandir onde e como as pessoas jogam. Isso começa a parecer menos um rumor e mais um plano muito bem pensado. Mas ainda tem uma peça importante nesse quebra-cabeça. O tempo.
Os vazamentos apontam que o PlayStation 6 pode chegar entre 2027 e 2028. Parece longe, mas se você olhar para o histórico da Sony, esse intervalo faz todo sentido. Cada geração leva anos para ser desenvolvida, testada e refinada. E se eles realmente estão trabalhando em mais de um dispositivo ao mesmo tempo, isso exige ainda mais tempo. O que significa que, se esses rumores são verdadeiros, esse projeto já está em andamento há bastante tempo. E isso muda tudo. Porque não estamos falando de uma ideia experimental. Estamos falando de algo que pode já estar sendo testado, ajustado, talvez até pronto em protótipos. Agora, deixa eu te fazer pensar em outra coisa. E se isso não for só sobre hardware? E se a Sony estiver preparando um novo tipo de experiência? Porque quando você conecta um console de mesa com um portátil poderoso, você abre portas para coisas completamente novas. Modos de jogo híbridos. Experiências que mudam dependendo de onde você está. Integração com outros dispositivos. E isso sem contar o impacto nos próprios jogos. Desenvolvedores poderiam criar títulos pensando nesse ecossistema desde o início. Jogos que funcionam perfeitamente tanto na TV quanto no portátil. Experiências que se adaptam ao jogador. Isso não é só evolução, é transformação. Mas o mais curioso de tudo é como esses rumores começaram a surgir. Eles não vieram de um único vazamento isolado. São várias fontes, várias pistas, vários indícios que, quando você junta, começam a formar uma imagem coerente. E isso é o que torna tudo ainda mais intrigante. Porque normalmente, quando muitos rumores diferentes apontam na mesma direção, alguma coisa ali é real. Claro, nada disso foi confirmado oficialmente. A Sony continua em silêncio, como sempre faz antes de grandes anúncios. Mas esse silêncio, nesse caso, só aumenta a curiosidade. Porque quanto mais ela não fala, mais parece que tem algo grande sendo preparado. E talvez o mais impressionante de tudo seja isso: a sensação de que a próxima geração não vai ser só sobre poder gráfico. Vai ser sobre liberdade, sobre jogar onde quiser, como quiser, sem limitações. E agora eu quero saber de você. Se tudo isso se confirmar, você ainda escolheria jogar só no console tradicional? Ou ia querer levar o seu PlayStation inteiro no bolso?